Boa noite, irmãos, encarnados e desencarnados, bem-vindos a essa casa, a nossa casa de oração. Novamente é um prazer enorme estar aqui para dividir com vocês mais um pouco dessa doutrina maravilhosa que nos foi trazida pelo Mestre Jesus e depois decodificada por Allan Kardec. O assunto do nosso estudo de hoje é, digamos assim, o assunto a pergunta que todo espírita sabe de cor. Se eu perguntar qual é a pergunta número 1 do livro dos espíritas, todo mundo sabe que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas algum de nós já parou para analisar bem o que ele quer dizer com isso? Por que ele escolheu essa pergunta como sendo a primeira pergunta do livro dos espíritos, a obra que veio codificar todo esse ensinamento para nós? Por que ele fez essa pergunta em primeiro lugar? A pergunta 1, pergunta no capítulo 1, causas primárias. Deus e o infinito. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aqui vamos começar a nossa avaliação do que ele quis dizer com isso. Primeiro a gente tem que perceber que quando Kardec fez a pergunta, ele não perguntou o que é Deus e nem quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. E se a gente for analisar gramaticalmente, essa pergunta a diferença é muito grande. O que é Deus, quem é Deus. Tanto que, e aí fomos pensar no original em francês, tá? Que é Deus, tá? Isso aqui foi tirado do original do francês, está escrito lá, que é Deus, sem o pronome e sem a preposição quem. Então, dois aspectos que se encontram nessa pergunta chamam a atenção da gente. Primeiro, a falta do artigo o. Ele não perguntou o que é Deus, porque o artigo o é um artigo definido que delimita e define. Quando eu falo assim, eu vou na casa do Vitor, eu estou dizendo que eu vou na casa dele, aquele espaço onde ele vive, onde ele mora, onde ele fica lá dentro. Então, se eu estou usando o artigo definido, eu estou delimitando, eu estou marcando. E Deus não tem definição, não é definido, não tem tamanho, não tem limite. Se eu tivesse, não seria Deus, né? Então, Deus não é definido. Deus é um conceito que, à medida em que nós vamos estudando, vamos aprendendo, vamos evoluindo na nossa trajetória aqui nesse planeta, nos conhecimentos e estudos das religiões às quais a gente se dedica, no nosso caso a doutrina espírita, Deus é uma ideia que vai se construindo e o entendimento de Deus vai ampliando conforme esse estudo. Então, na pergunta 11 do livro dos Espíritos, será dada um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Aí ele deixa bem clara, a resposta dos Espíritos é bem definida. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então, enquanto a gente estiver ainda preso a essa ideia de mundo que nós temos, esse mundo material, com as dores, com os sofrimentos, com os limites, enquanto nós tivermos ainda esse tipo de pensamento, nós não vamos conseguir compreender o mistério da divindade. E o segundo item importante dessa pergunta é que ele não usou o artigo quem, ele usou o que. Então, quem pessoaliza. Se eu pergunto quem é o Vitor, é diferente de eu perguntar que é o Vitor. Quando eu pergunto quem, eu estou me referindo à pessoa Vitor. Quando eu pergunto que é o Vitor, eu estou perguntando a essência. Então, quem é Deus? Eu não estou perguntando quem é o ser Deus, quem é o homem Deus, quem é aquele barbudão musculoso que está no teto da Capela Sistina. Eu estou perguntando o que é Deus? Qual é a essência? Quem é essa essência Deus? Né? Quem é você é diferente de que é você. E essa pessoalização de Deus é uma herança cultural já que remonta aos tempos do Velho Testamento. Lá quando Moisés escreveu o Pentateuco,
ele já usava essa ideia, digamos assim, antropomorfizada, de trazer para formas humanas o Deus, porque para a população daquela época, se ele fosse trazer um Deus eterno, etéreo, metafísico, ninguém ia entender, porque o povo daquela época ele era bruto, ele era moralmente, espiritualmente bastante atrasado, então ele não entenderia. Por isso que ele teve que trazer essa noção desse Deus antropomorfizado, que o certo seria nós temos a tendência a pessoalizar Deus, mas na verdade nós deveríamos era nos divinizar, nós deveríamos nos aproximar de Deus e não trazer Ele para nós. Nós estamos tomando a direção errada, o caminho é esse, mas a direção é errada. Essa pessoalização de Deus, ela já é vista na mitologia antiga. A gente pode ver que as mitologias de gregos, romanos, persas, sírios, astecas, maias, todos eles tinham essas formas humanas nos seus deuses, justamente para trazê-los mais para perto, tornando-os mais parecidos com os humanos, para que nós pudéssemos nos dirigir a eles de maneira mais pessoal, para que a gente pudesse interagir com eles de uma maneira mais pessoal, né? Só que esse antropomorfismo, essa pessoalização de Deus, acaba colocando em Deus não apenas as características físicas do homem, né, mas também características psicológicas. Coloca em Deus características humanas. Coloca em Deus sentimento de vingança, de ciúme, de raiva, de ira. E isso é destrutivo diante do conceito de Deus. Se eu vou, no meu conceito de Deus, eu vou criar um Deus que é vingativo, ciumento, raivoso, que possui ira, eu estou reduzindo esse Deus. Né? Eu estou reduzindo, se eu estou conceituando ele nesses termos, eu estou reduzindo o tamanho dele. Eu estou humanizando Deus. E isso vai trazer, esse conceito humanizado, pessoalizado de Deus, vai trazer a transcendência, o tamanho de Deus para dentro das limitações dos nossos sentimentos, dos nossos sentidos. Né? Nós vamos trazer ele para dentro de um sistema de compreensão que o nosso limite desse mundo corpóreo vai conseguir entender isso, vai conseguir entender ele. Isso já vem lá, como eu já falei, lá do Antigo Testamento, da época dos hebreus, os judeus, eles já usavam esse antropomorfismo, essa pessoalização de Deus já para fazer a ligação deles. Tanto que Abraão chamava Deus de El Shaddai, que é o Senhor dos Senhores, né? O Moisés chamava de Yahvé Sabuate, que é o Senhor dos Exércitos, chamava de Elohim, chamava de Adonai, sempre pessoalizando ele. E esse Deus do Velho Testamento, ele era epifânico, ele sempre se materializava, era preciso trazer um Deus humano para que a gente pudesse se conectar, nos conectarmos com ele. Né? Ele tinha que se comunicar de forma visível e era necessário para a compreensão de um povo que ainda está em um estágio semi-primitivo de consciência moral e espiritual. Então, todas as vezes que nós vemos no Pentateuco, no Velho Testamento, principalmente no Êxodo, quando Deus se mostra para Moisés na sarça lá ardente, que Moisés pergunta quem és, ele diz eu sou, Yahvé em hebraico diz eu sou, ele diz até tira tuas sandálias porque o solo em que estás pisando é santo. Então era um Deus soberano, grande, distante, vingativo, possessivo, né? Então essa era a ideia de Deus que se fazia na época, justamente para poder ter o controle, para que essa divindade pudesse controlar a humanidade da época. E então chegamos em Jesus, e Jesus muda, não o conceito, ele muda a forma. Jesus continua com o conceito de um Deus pessoalizado, antropomorfizado, só que ele muda o tratamento. Lá no Antigo Testamento, Deus era o Senhor dos Exércitos, era o Senhor Supremo, o Senhor dos Senhores, o Senhor, e ele passou
a chamar Deus, que como o povo na época de Jesus já estava um pouquinho mais adiantado, mais evoluído moral e espiritualmente, que na época do Pentateuco Antigo, ele mudou. Ele passou a chamar Deus de Abba, que significa papai. Então ele manteve a pessoalidade, mas ele mudou o conceito. Trocou aquele Deus distante, vingativo, punitivo pelo Pai, próximo e bondoso. Ele não mudou a forma, mas ele mudou o conceito. No Êxodo capítulo 20, no item 4, nós temos aqui, ele fala, Moisés fala, item 4, não farás para ti imagem, escultura, figura alguma do que há em cima nos céus e abaixo da terra e nas águas abaixo da terra. Percebam esse detalhe aqui. Não te prostrarás diante deles, nem servirás, pois eu sou eterno, teu Deus, sou um Deus zeloso, em algumas traduções está como um Deus vingativo, um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, sobre terceiras e quartas gerações, aos que me aborrecem, e faço misericórdia até 2000 gerações aos que me amam. Então, como é que a gente vai pensar num Deus bom, poderoso, Pai, que põe esse tipo de punição no seu povo? Né? Como é que Deus vingativo, punitivo, ele é ciumento? Deus não é ciumento, ele não tem ciúme. Deus é bondade, é superioridade, ele jamais pensaria nisso. E como é que ele, nesse texto, ele diz que punirá terceiras e quartas gerações? Se até nós, no nosso conceito, no nosso estado de moral e espiritual que nós temos, as nossas leis, já não fazem os filhos pagarem pelos crimes dos pais, como é que Deus faria isso? O nosso Código Penal já não prevê isso há muito tempo. Então, Deus muda, Jesus muda o Deus punitivo por um Deus bondoso. Tem esses dois trechos de Lucas e Mateus, quando ele fala daquela história de qual é o pai que se um filho te pedir um pão lhe dará uma serpente, né? Qual é o pai que vós que sois homens sois bondosos com seus filhos, quem sabe eu que sou o pai que é todo bondade faria, né? Então Jesus manteve a forma, mas modificou o conceito. Ele dizia que ele não veio destruir as leis, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Então Jesus não veio destruir o Velho Testamento, ele veio explicar e trazer para aquela época, para o entendimento do povo daquela época, quem era esse Deus que continuava sendo pessoalizado, mas agora não era mais um Deus punitivo e distante, era um Pai amoroso e bondoso, que quer o bem para os seus filhos, né? E em outra passagem na Bíblia, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ele nos coloca uma outra maneira de ver Deus, né? Dessa passagem com a mulher samaritana, ela tem um significado muito grande que valeria uma palestra só sobre esse assunto. Primeiro, o porquê que os samaritanos eram um povo, digamos assim, mal visto pelos judeus da época, pelos hebreus da época? Porque a Samaria foi muito ocupada por vários outros povos, por egípcios, por babilônicos, sumérios, celtas, gregos, e ela acabou incorporando muito da cultura desses outros povos na sua cultura. E para os judeus do resto do país, isso é negativo, eles não queriam, eles querem um povo puro. Então eles já começaram a meio que relegar a segundo plano. E ao passo que os samaritanos são os descendentes de Jacó, né? E no Jacó, no Antigo Testamento, teve aquela luta com o anjo, que ele passou a noite toda lutando com o anjo, e no final o anjo reconheceu que ele era forte, que ele era bom, e acabou dizendo, não chamarás mais Jacó, e sim Israel, que significa Deus forte, ou seja, forte em Deus. Então ficou aquela rixa, né?
os hebreus queriam menosprezar os samaritanos, porque eles não eram puros, né? E os samaritanos, porque eles que eram os filhos de Israel e não o resto dos judeus. E esse desprezo era tão grande que, por exemplo, quando os judeus da terra de Judá queriam ir para Galileia, a Samaria ficava no meio. Eles, em vez de fazerem o caminho mais fácil, eles atravessavam o Rio Jordão, subiam pela Pérea, atravessavam Decápolis, atravessavam o Jordão de novo e iam lá para cima na Galileia. Ou seja, mais do que o dobro do caminho, só para não passar por dentro da terra dos samaritanos. E Jesus, nessa passagem, ele deixa bem claro, nós temos de ir para Jerusalém, mas precisamos passar pela Samaria. Ele faz questão que passassem pela Samaria. Por quê? Porque aquele encontro que ele teve com a mulher samaritana não foi ao acaso. Estava previsto já nos planos de Jesus. Porque quando ele se encontra com ela, e os apóstolos ficam todos assustados e pensando, meu Deus, como é que Jesus vai falar com um samaritano, aquela coisa, ele faz uma nova revelação. Ele passa a mostrar uma nova maneira de ver Deus, né? Nessa passagem ele mostra a transcendência de Deus. Aqui ele passa a mostrar que Deus não é pessoal, Deus é espírito, né? Então ele mostra aqui inclusive haverá, ele diz para a samaritana assim, ó, onde é que eu botei aqui? Aqui, ó. Mulher, chegará o dia em que não adorarás a meu Pai, nem no monte, nem no templo. Essa era outra briga deles, né? Dos samaritanos com os hebreus. Os samaritanos, eles adoravam a Deus no monte Gerizite, que era o local onde foi essa luta do Jacó com o anjo. E os hebreus adoravam no templo em Jerusalém. Então, essa era a briga deles. E aí ele diz, não adorarás a meu Pai nem no monte, nem no templo, pois Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e verdade. Então aqui ele passa a mostrar a transcendência de Deus. Não é mais a pessoa Deus que importa. O que importa é a essência divina, né? Que é Deus, não quem é Deus. Não é a forma que importa, é a essência. Não é o fato de eu fazer a genuflexão, de eu fazer a meia-culpa que é importante. O que importa é a intenção da oração. Então, quando Kardec pergunta para os espíritos que é Deus, ele veio trazer uma nova definição da nossa compreensão de Deus. Ele não quer que nós mudemos o raciocínio, porque nós ainda temos a necessidade daquele Deus pessoal para nos ligarmos com Ele. Mas Ele quer que a gente transcenda essa pessoalização. Não mais um Deus com sentimentos humanos, raiva, vingativo, ciumento, exclusivo e distante. Não mais tentemos reduzir Deus ao nosso nível, mas tentemos nos elevar, lógico que conceitualmente, ao nível dele, né? Essa é a nova forma de conversarmos com Deus e sobre Deus. Então, ele quer que a gente mude a nossa compreensão. É perceber o tamanho de Deus. Deus não é pequeno, Deus não é preso aqui nesse mundo. É gigante, é enorme, é sem compreensão, é infinito, é eterno. E eu, pelo menos analisando e pensando bem, essa compreensão e essa aceitação desse Deus imenso, gigante, eterno, ela traz um conforto, ela traz um sentimento de aconchego, de segurança, porque a gente está sob os auspícios de um ser bondoso, magnânimo, que só quer o nosso bem, né? E agora, se vocês perceberam, até agora a gente só falou da pergunta, né? Agora a gente vai entrar na resposta. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Perceba que ele diz suprema e não única. Deus é a inteligência suprema
e não a única. No livro dos Espíritos, na pergunta 76, ele pergunta qual definição se pode dar aos espíritos. Então ele diz que são os seres inteligentes da criação. Aí vem a diferença. Deus é a própria inteligência. Deus é a inteligência suprema, ou seja, a inteligência substantiva. Deus é a inteligência. E nós somos inteligentes, ou seja, o adjetivo Deus inteligente é nosso. Então, Deus, ao nos criar, colocou em nós a sua essência em forma de qualidade, ou seja, Ele nos deu a inteligência para que nós fôssemos inteligentes. Então, a essência divina de Deus passou para nós em forma de qualidade. E assim, não só a inteligência, todas as outras, bondade, benevolência, todas as outras também. No Gênesis 27, então com isso a gente passa a entender, no Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou-os. Então, quando Ele criou a sua imagem, Ele colocou no homem a essência divina, para que essa essência se desenvolvesse e se tornasse em qualidade. Deus é inteligência, nós temos inteligência, nós somos inteligentes. Somos perfeitos? Não. Somos imperfeitos? Também não. Nós somos perfectíveis. Inclusive, no capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, tem uma frase que para mim é uma das frases mais bonitas que tem no Evangelho, e é um resumo, para mim é um resumo de toda a doutrina espírita, quando ele diz, preparai-vos e bebei, cativos na fonte viva do amor, cativos da vida, para vos lançardes livres nos braços daquele que os tornou fracos, para que fosseis perfectíveis, e assim se tornassem os artífices da sua própria argila. Ou seja, Deus nos tornou perfectíveis. Por quê? Porque dentro de nós temos o impulso natural da evolução. Ele colocou a essência da perfeição dentro de nós para que nós fôssemos perfectíveis e pudéssemos buscar a evolução e a perfeição. E eu me faço imperfeito quando eu nego em mim a capacidade de evoluir. Quando eu me assumo pequeno, burro, sem capacidade, fraco, eu estou negando em mim a capacidade que eu tenho de ser perfectivo e evoluir. Na pergunta 116 do Livro dos Espíritos, haverá espíritos que se conservem eternamente em ordens inferiores? Eles são curtos e grossos. Não, todos se tornarão perfeitos. Mais rápidos ou mais lentos, conforme a caminhada de cada um, mas todos se tornarão perfeitos. Todos nós evoluiremos, pois temos em nós um impulso evolutivo. Em João 10:34, Jesus contestou: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Nessa passagem, Jesus evoca o salmista, que diz lá no Salmo 82, versículo 6, não foi Jesus que disse, eu disse, sois deuses. Ele perguntou, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? E realmente está, no Salmo 82, versículo 6, o salmista diz, vós, ó juízes, sois como os deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Ou seja, ele está colocando aqui uma figura de linguagem, digamos assim, que está colocando a essência divina no ser humano. Né? Vós sois deuses, assim como os juízes, vós sois os deuses. A metonímia, né? Jesus usa a figura de metonímia, onde a gente troca o autor pela obra. Tipo, eu vou ver a Mona Lisa, eu digo, eu estou vendo um Da Vinci. Eu vou ver a estátua do Davi, eu vejo um Michelangelo. Eu não estou vendo a obra, eu estou vendo o Criador na obra, né? Foi isso que ele quis dizer quando ele falou, sois deuses, né? Então, nessa figura de linguagem, a gente troca o autor pela obra, pois a obra tem a essência do Criador, mas quem desenvolve a essência é a própria criatura. Então, quando Deus colocou em nós a essência, a gente é o responsável por evoluir essa essência. Nós fomos criados simples e ignorantes, como está na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, mas todos nós evoluiremos, como é a pergunta 116 do Livro dos Espíritos.
E aí ele segue. Ele fala em inteligência suprema. Então Deus é a inteligência própria, propriamente a inteligência. Mas ele não é só a inteligência, ele é a inteligência suprema. E quando ele fala nessa inteligência divina, ele não está se referindo às capacidades cognitivas de Deus, não é a capacidade de Deus aprender. Deus não tem que aprender, Deus já sabe. Então, quando ele fala em inteligência de Deus, ou seja, inteligência suprema, tem que ser uma inteligência com sabedoria infinita, com bondade absoluta e com justiça infinitamente perfeita. Então, sem nenhum tipo de dúvida, de erro, de qualquer argumentação. Então, a sabedoria suprema, a inteligência suprema de Deus, ela tem sabedoria infinita, bondade absoluta e justiça infinitamente perfeita. E seguindo, ele diz que é a causa primeira de todas as coisas. Essa é mais fácil, né? Porque se Deus não for a causa de tudo, ele não seria Deus. Né? Isso é simples. Se algo tivesse criado Deus, então esse algo seria Deus. Né? Essa parte da pergunta vai ficar mais bem entendida quando nós formos para a pergunta 13 do Livro dos Espíritos, que vai tratar dos atributos de Deus. Né? E fala, um dos atributos é que Deus é eterno, não teve início e não terá fim. E a da eternidade desse Deus que veio a nossa imortalidade, ou seja, em algum momento Deus nos criou. Nós tivemos início, ao contrário de Deus que não teve início, nós tivemos. E dali para frente nós somos imortais. Então nós, da eternidade de Deus que veio a nossa imortalidade. Como está no Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso quer dizer que no princípio Deus já existia. Quando a gente considera no princípio Deus já existia. O conceito de eterno nos foge à compreensão, pois nós estamos presos em um mundo dimensional, onde a gente precisa medir, pesar e quantificar tudo, né? Tudo é preso ao tempo, às dimensões. E esse conceito de eterno não cabe dentro desse conceito, desse nosso tipo de entendimento. Ele é a causa primeira, inclusive os judeus chamam Deus de o incriado. Ele não foi criado. O nome de Deus é impronunciável, então eles chamam ele de o incriado, aquele que não foi criado, que sempre existiu. Na pergunta 78 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? A resposta: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Simples, né? Em algum momento foram criados por Deus. E na pergunta 80, a criação dos espíritos é permanente ou só se deu origem na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Aí vem um nozinho na cabeça da gente, né? Se Deus sempre existiu e sempre criou, quando que foi o início? Ele começou a criar. Aí nós vamos precisar de muita maionese para essa viagem. Né? Então a criação se confunde com a eternidade. A pergunta 2 do livro, né? O que se deve entender por infinito? Essa é uma bem tranquila. O infinito é o que não tem começo nem fim, é o desconhecido. O que é desconhecido para nós é infinito. Né? Mas eu não tenho como definir o início, não tenho como definir o fim. É infinito. Né? O universo tem fim? Não tem. Ele não tem limite. Porque toda vez que eu chego no que eu achava que seria o limite, continua. Então é infinito, não tem fim. Então tudo o que é desconhecido é infinito. E na pergunta 3, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? A resposta dos espíritos é bem incisiva. É uma definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Ou seja, nós ainda não temos compreensão para entender o tamanho de Deus, né? E aí Kardec faz um adendo embaixo, um comentário, onde ele diz: Deus
é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração, ou seja, nós não temos como saber o que é o infinito, né? Com o nosso nível de compreensão. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não é conhecida por uma outra que não é mais do que a primeira. Ou seja, eu vou comparar Deus com alguma coisa que eu conheço. E isso não funciona. Deus não é comparável. Fechou. Esse assunto, quando eu comecei a... Eu sou um dos espíritos que sabia de cor essa pergunta, mas nunca tinha parado para avaliar nesse nível de profundidade aqui o que Kardec quis fazer com essa pergunta. E eu vou confessar para vocês que é instigante. A hora que você começa a buscar a profundidade nesse conhecimento, o ganho é absurdo. A gente consegue compreender, ver, sentir coisas que jamais a gente pensaria que pudessem acontecer com a gente. Esse depoimento que eu falei ali, que quando eu percebi o tamanho que é Deus, eu me senti aconchegado, eu me senti abraçado pela enormidade desse Pai bondoso que nos criou fracos para que nós fôssemos perfectíveis, para que nós pudéssemos ser os artífices da nossa própria imortalidade. Então eu agradeço muito a todos pela atenção, espero que vocês tenham conseguido entender, porque confesso que é bem, usando uma palavra mais, bem viajão esse entendimento aqui, mas é instigante. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, que Jesus os ilumine. Muito obrigado, boa noite.